Um dos problemas ambientais mais discutidos atualmente é a quantidade de plástico que existe nos oceanos. A maioria das pessoas já sabe que as milhões de toneladas de resíduos que terminam ali todos os anos geram danos irreparáveis para a vida marinha. Mas há outro problema, menos conhecido, com consequências graves para os ecossistemas aquáticos: a presença de zonas mortas. De acordo com um estudo publicado recentemente na revista Science, o tamanho das áreas sem oxigênio nas águas abertas do oceano quadruplicou desde meados do século XX. E as zonas com muito pouco oxigênio perto das costas se multiplicaram por 10. Isso, dizem os autores do primeiro estudo que analisa com profundidade a falta de oxigênio nos oceanos, pode causar a extinção em massa de espécies no longo prazo, colocando em risco a vida de milhões de pessoas que dependem do mar como fonte de alimentação e trabalho. Os maiores eventos de extinção na história da Terra foram associados a climas quentes e à deficiência de oxigênio nos oceanos, disse Denise Breitburt, cientista do Centro de Investigação Ambiental Smithsonian, nos Estados Unidos, e principal autora do estudo. Na atual trajetória, é para isso que estamos seguindo. Mas as consequências para os seres humanos de continuar por esse caminho são tão extremas que é difícil imaginar que chegaremos tão longe indo nessa direção. As zonas mortas são grandes extensões de água que contêm pouco ou nenhum oxigênio. Elas são chamadas de mortas porque há poucos organismos que conseguem sobreviver ali. A maioria dos animais que acabam nessas manchas se sufocam e morrem. Enquanto as zonas de baixo oxigênio ocorrem naturalmente no oceano, geralmente a oeste dos continentes, devido ao efeito da rotação da Terra nas correntes oceânicas, o problema é a proporção em que se expandiram desde 1950. Os baixos níveis de oxigênio fazem com que os animais cresçam menos, além de ter mais problemas reprodutivos e doenças. Mas como ocorre a expansão das zonas mortas? As mudanças climáticas, produto da atividade humana, são o principal responsável, especialmente nas águas abertas. Como as águas quentes têm menos oxigênio, à medida que a água da superfície se aquece, o oxigênio tem mais dificuldade em atingir as profundezas do oceano. Outro efeito é que, quando a água é mais quente, os animais precisam respirar mais rápido e isso faz com que usem mais oxigênio em menos tempo. Nas águas costeiras, o principal problema são as substâncias que são utilizadas na agricultura e chegam no oceano. Elementos como o fósforo, presente em fertilizantes e adubos para plantas, são levados para os rios. Ao chegar no mar, provocam o crescimento excessivo de algas que, quando morrem e se decompõem, absorvem enormes quantidades de oxigênio. Como se os efeitos acima mencionados ainda não fossem suficientes, a falta de oxigênio também pode fazer o oceano liberar substâncias químicas perigosas, como o óxido de nitrogênio, um gás com efeito de estufa 300 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono. Mas os especialistas avaliam tratar-se de um problema que tem uma solução. Parar a mudança climática exige um esforço global, mas mesmo as ações locais podem ajudar a diminuir o oxigênio produzido pelo excesso de nutrientes, disse Breitburt. Além de implantar medidas para reduzir o aquecimento global, os cientistas recomendam medidas como criar áreas marinhas protegidas, áreas que os animais usam para escapar de baixos níveis de oxigênio nas quais a pesca seria proibida.